noite, telespectadores! Hoje é dia 23 de fevereiro de 2019. Estamos começando mais um programa do Felipe Aquino deste mês de fevereiro, ok? Ou, aliás, é o último programa deste mês já. Hoje é dia 23, o mês é até na próxima quinta-feira, dia 28, e até lá já é carnaval, ok? Mas a gente está no sábado magro, hoje é dia 23, amanhã é 24 e assim por diante, não é, gente? Uma semana aí para o verdadeiro carnaval, a festa mais popular aqui do Brasil, competindo com muitas aqui pelo mundo e outras culturas, ok? Muito bom, enquanto a gente se aquece para essa próxima semana, vamos para o programa de hoje, vamos para os destaques. Vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? Também vamos destacar as notícias esportivas. Mais uma semana aí de puras competições esportivas no futebol brasileiro, continental, que a gente vai destacar aí estaduais, como é que estão saindo aí os campeonatos estaduais. Vamos destacar tudo sobre a Copa do Brasil, que começou a segunda fase esta semana. Segunda fase aí, com 40 times, e vamos destacar tudo aqui, ok? Vamos destacar também a Libertadores, que começou a parte 3 da fase preliminar, um brasileiro só agora, e a Copa Sul-Americana também, que teve brasileiro entrando em campo, ok? Vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo. Vamos ver tudo que foi destaque nesta semana. Semana aí que antecedeu aí, prosseguiu o meio mês de fevereiro de 2019. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete, que nós vamos destacar aqui os resultados das loterias e também os salves no final do programa, ok? Interagir conosco nas redes sociais, tudo bem? Agora, do Felipe Aquino. Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 23 de fevereiro de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, no programa de hoje eu tenho 10 fichas, ok? Então eu vou colocá-las aqui no meu expositor. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 10. São 10 fichas, organizar direitinho aqui o nosso sorteio, ok? Então, lá vou eu fazer o sorteio, ok? Então, é 1, é 2, é 3 e... Parou! Então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje
é o número 4. Pode entrar. Marisa Oliveira, seja bem-vinda ao programa do Felipe Aquino. Muito bom. Marisa Oliveira, então seja bem-vinda aqui ao programa do Felipe Aquino, deste dia 23 de fevereiro. Então você fica à vontade aí, a produção vai servir um lanche bom aí pra você, cortesia do programa, ok? Tudo certo? Muito bom, então, senhoras e senhores, enquanto ela se prepara direitinho aqui, vamos destacar, espera um pouco aqui, ó, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Então, são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as principais. Elas valem de R$5.000 até R$100.000. Se você mentir em uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma conta para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, leva R$25.000, que é a metade de 50.000. Também você vai ter concorrência a uma pergunta bônus, caso você fale a verdade às 6 perguntas obrigatórias. E nestas perguntas bônus, você vai concorrer a R$1 milhão. E nesta pergunta, você não pode mentir, porque se você mentir, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo, ou seja, você vai perder R$100.000, ok? Se ganhar, falar a verdade, você ganha R$1 milhão, ok? Tudo dito. Então, vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo não está fácil. Muito bom, acabamos de ver aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, ok? Muito bom, Marisa, então você já está preparada? Olha só, você passou por um treinamento de perguntas e respostas dentro de um polígrafo. Lá ele te gerou umas 100 perguntas. Colocaram lá umas ventosas em você, né? Aí lá você poderia falar mentiras lá. Só que aqui não pode falar mentira. Aqui é nada além da verdade, é o que diz o nome do quadro, ok? Então, está preparada? Muito bom, então o computador já está processando as primeiras perguntas e aí vem a primeira pergunta que vale o prêmio de R$5.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Você já se tornou uma garota ativa? Bora lá então. Você já se tornou uma garota ativa? Sim? Você já se tornou? Sua resposta é sim para esta pergunta? Ok, então ela disse sim? Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, estou exposta. Verdade! Muito bom, Marisa. Você ganhou R$5.000, ok? R$5.000 garantidos. Bom, vamos agora para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$10.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Na sua juventude, você já se viciou em bonecas? Bora lá então. Na sua juventude, você já se viciou em bonecas? Sim?
Sua resposta é sim para esta pergunta? Você já se viciou em bonecas? Ok, então ela disse sim. Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Marisa. Você já ganhou 10 mil reais, ok? 10 mil reais garantidos. Bom, e agora vamos para a terceira pergunta do jogo. Vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Caramba. Meu Deus. Bora lá, então. Você já se irritou com uma antena quebrada? Bora lá, então. Você já se irritou com uma antena quebrada? Valendo 20 mil reais. Sim? Você já se irritou com uma antena quebrada? Sua resposta é sim para esta pergunta? Ok. Então ela disse sim. Sim. Então, vamos ver o que diz o laudo das comparações. Felipe, esta resposta é não. Verdade! É verdade a resposta. Ganhou 20 mil reais, ok? 20 mil reais já garantidos aqui no Nada Além da Verdade, ok? Bom, e agora vamos para a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? 30 mil reais, ok? Então, bora lá, roda no vídeo. Você já tentou matar um inseto com um elemento químico? Bora lá, então. Você já tentou matar um inseto com um elemento químico? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Você já tentou matar um elemento químico? Desculpe, já tentou matar um inseto com um elemento químico? É isso? Sua resposta é sim, ok? Muito bom, então eu vou colocar aqui o sim. Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! É verdade a resposta!
você já ganhou 30 mil reais, ok? 30 mil reais. Bom, então, senhoras e senhores, ela já tem 30 mil reais garantidos. E agora a gente já vai para a quinta pergunta do jogo, que vale 50 mil. Mas eu posso fazer uma sugestão aqui. Você já tem 30 mil. Você pode parar com seus 30 mil ou você pode continuar para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então, você para ou você continua? Você vai continuar? Ok. Maísa disse que continua. Então, senhoras e senhores, aí vem a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Caramba. Bora lá, então. Vida é sua. Na sua infância, você já se assustou com um sapo? Então, bora lá. Valendo 50 mil. Na sua infância, você já se assustou com um sapo? Não? Não se assustou? A sua resposta é não para essa pergunta? Tudo isso? Ok, então ela disse não. Não. Então, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, estou exposta. Mentira! Mentira! Mentira, resposta! Acabou o jogo, acabou, é mentira. Veja como são as coisas, Maísa, olha isso. A máquina acha que você já se assustou, sim, com o sapo na sua infância, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Bom, então, Maísa, você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com 15 mil reais, ok? Muito bom, Maísa. Então, muito obrigado pela sua participação. Então, pode sair por ali, fica à vontade aí. Então, senhoras e senhores, com esse estúdio dourado aqui, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 23 de fevereiro de 2019, ok? A gente retornaremos com as nossas atividades aqui no Nada Além da Verdade no próximo programa, ok? Então, até lá! Tchau! Muito bom, então a gente acabou de ver aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. A participante mentiu na quinta pergunta, que valia 50 mil, e levou para casa apenas 15 mil reais, que é metade de 30 mil, ok? Mas é um prêmio ótimo aí, ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Então, vamos agora para o intervalo comercial. E no próximo bloco, aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar as notícias esportivas, destacando tudo sobre os campeonatos estaduais, as notícias esportivas falando de estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, as notícias do Brasil e do mundo também, tudo que foi destaque esta semana, os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já! Não saia daí!
Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 23 de fevereiro de 2019. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, que já estava assistindo o programa aí desde o primeiro bloco aí, e a gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante ele mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Enfim, agora vamos para o segundo bloco do programa. Vamos com as notícias esportivas, ok? Mas, primeiramente, vamos aqui aos critérios de participação para que você possa interagir conosco no final do programa nas redes sociais, ok? Então, olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp. Então coloca aí no vídeo o nosso WhatsApp. Tá aí, ó. É o 992 88 28 16, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, agora vamos com tudo aqui com as notícias esportivas, ok? Vamos começar, ok? Então, atenção, VTs especiais. Muito bom, as notícias esportivas já está no ar, ok? Bom, esta semana foi semana de mais Copa do Brasil, começou a segunda fase, teve Libertadores, a terceira fase da fase preliminar e Copa Sul-Americana, alguns jogos de volta já da primeira fase e envolvendo brasileiros, ok? Mas a gente não irá deixar de destacar tudo que está acontecendo nos campeonatos estaduais, nos fins de semana, aí, até no meio de semana, de vez em quando, aí, o que está acontecendo aí com as equipes profissionais, ok? Do futebol brasileiro, para também estar disputando aí a Copa do Brasil e a Libertadores, ok? E a Sul-Americana. Então, a gente vai começar falando aqui dos estaduais. Vamos começar primeiramente aqui com o primeiro estadual. Bora lá. Temos o Carioca. Então, vamos colocar em tela cheia. Bom, chegamos no final da primeira metade do Carioca. Realizamos um turno, que foi a Taça Guanabara. E a Taça Guanabara teve o seu jogo final no último fim de semana e foi Fluminense e Vasco. Um jogo foi marcado por muitas críticas, burocracia de entrada de torcedor no estádio. O jogo foi no Maracanã, aí estava acontecendo aí muitas indecisões aí para ter torcida no estádio e acabou o jogo, começou sem torcida. E aí, depois, a federação liberou os torcedores entrarem no estádio. E o jogo terminou 1-0 para o Vasco. E com esse resultado, o Vasco ele é campeão do primeiro turno, gente. Campeão da Taça Guanabara, gente. Campeão do primeiro turno e o Fluminense perdeu. Enfim, tá aqui, ó. Este aqui foi o jogo do Carioca. E agora, no próximo fim de semana, vai estar começando a segunda parte, que é a Taça... O segundo turno é a Taça Rio. Vem aí novos jogos aí. Vem aí outros clássicos. Vamos começar com um clássico, né? E aí, semana que vem, a gente vai estar destacando aqui os jogos da primeira rodada do segundo turno já, ok? Parabéns ao Vasco, ok? Vasco conseguindo aí também uma invencibilidade muito incrível. Sem nenhum jogo perdido. Incrível a campanha do Vasco neste início do Carioca, ok? Vamos agora para o próximo estadual. Paulista. Paulista não tem divisão de turno, é direto. Destacar aqui os grandalhões. O Palmeiras empatou com a Ferroviária em 0-0. O Santos venceu o Guarani de 3-0. E tivemos um clássico Corinthians e São Paulo nesta rodada.
E o Corinthians venceu o São Paulo. Se o Corinthians venceu o São Paulo perdeu, ok? Que piada. O Corinthians venceu o São Paulo de 2-1, gente. E as outras equipes aí, tivemos um resultado bem engraçado, bem forte ali. São Caetano e Bragantino. Olha só, gente. São Caetano e Bragantino foi 4-4. Red Bull Brasil vencendo o Botafogo de Ribeirão 3-1. Ituano 2-1 no Mirassol. Oeste 1-1 no São Bento. 1-0 no São Bento. Novo Horizontino 0-0 na Ponte Preta, ok? Partiu outro estadual aqui. Vamos para o Mineiro. Mineiro tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Tupi de 2-0. Isso aqui é a 7ª rodada também, ok? O América Mineiro empatou com o Cruzeiro em 0-0. E outras equipes aí, ó. Patrocinense 1-1 no Guarani. O RT 1-0 no Tupinambás. Tombense 3-1 no Vila Nova. Caldense 2-1 no Boa Esporte. Ok. Estes foram os jogos do Mineiro. Vamos agora para o Gaúcho. O Gaúcho tivemos a equipe do Grêmio empatando com o Brasil de Pelotas em 0-0. O Internacional venceu o Caxias de 2-1, ok? Tivemos Juventude vencendo Veranópolis fora de casa 1-0. Novo Hamburgo vencendo São José de 1-0. São Luís vencendo a Avenida 1-0. E o Pelotas vencendo a Aimoré 2-0, ok? Vamos agora para outro estadual, agora Catarinense. Catarinense na 8ª rodada. Tivemos Chapecoense 0, Figueirense 0. Tivemos Joinville 2, Criciúma 1. Metropolitano 2, Tubarão 1. Avaí 0, Brusque 0. Ercílio Luz 0, Marcílio Dias 2, ok? Tá aqui, ó, jogos do Catarinense. Vamos agora para o Paranaense. O Paranaense temos divisão de turno aqui e já estamos nas semifinais do primeiro turno da Taça Bacímio Júnior. Tivemos o Coritiba empatando com o Futebol Clube Cascavel em 0-0. Decidiu nos pênaltis, venceu de 5-3 o Cascavel, Coritiba, e se classificou para a final do primeiro turno e vai encarar a equipe do Toledo, que venceu o Operário venceu o Operário nos pênaltis também. O jogo foi empate em 1-1 e o Toledo venceu o Operário nos pênaltis 3-1, ok? E a final do primeiro turno neste fim de semana vai ser Coritiba e Toledo. É incrível a gente não ver o Atlético Paranaense logo aqui na final desse primeiro turno. Então, parabéns a Toledo, parabéns a Cascavel e parabéns ao Operário por terem conseguido chegar nesse fim de primeiro turno aqui do Paranaense, ok? Vamos agora para outro estadual aqui. Vamos, olha só, um que a gente não destacou semana passada, mas a gente vai destacar essa semana. Pernambucano. Tivemos o Sport Recife vencendo o Petrolina de 3-0, jogos da 5ª rodada, gente, isso aqui. O Náutico goleando, olha, um plágio do Flamengo, isso aqui. O Flamengo de Arcoverde, 4-2, gente. Tivemos um jogo que não aconteceu nesta rodada, que deixou para acontecer neste fim de semana. E a gente não está destacando ele aqui, que foi Salgueiro e Santa Cruz. E outros jogos aí, ó, Central 1, Afogados 1. E o Vitória vencendo o América de 1-0, ok? Todos de Pernambuco, ok? Vamos agora para outro estadual. Vamos para o Cearense. O Ceará, aqui é a 3ª rodada. O Ceará venceu o Guarani de Sobral de 3-0. E o Fortaleza perdeu para o Atlético Cearense de 2-1. E tivemos outros jogos aí, como Ferroviário 1-0 no Barbalha. E Floresta perdendo para o Horizonte de 1-0 em casa, ok? Partiu outro estadual aqui. Vamos para o Goiano. Uma equipe que tá igual o Vasco. Uma campanha incrível no início de campeonato estadual. É a equipe do Goiás. A equipe do Goiás venceu mais uma no estadual de Goiás. Venceu a equipe do Goiânia de 2-1. O Atlético Goianiense perdeu para o Goianésia de 3-1. O Vila Nova venceu fora de casa o Aparecidense de 2-1. O Anapolina venceu o Grêmio Anápolis de 2-1 também. Craque 1-0 no Novo Horizonte. E o Itumbiara 2-0 no Iporá, ok? E agora, para a gente encerrar aqui, vamos para o nosso estadual aqui do Amazonas. O famoso Barezão. E nesta semana tivemos rodada de fim de semana e rodada de meio de semana.
no nosso amazonense aqui, o Barezão. No final de semana tivemos o Iranduba empatando com o Rio Negro em 1-1. O Manaus perdendo para o Nacional de 1-0. Fast Club venceu o Penarol de 1-0. E o Princesa goleou o Sul-América de 4-1. E na rodada de meio de semana tivemos Iranduba perdendo para o Penarol de 2-1 em casa. O Nacional venceu o Princesa de 2-1. Princesa aí perdendo a invencibilidade. Aí vem de resultados incríveis, né? E dessa vez o Nacional jogando em casa venceu o Princesa de 2-1. Princesa de Manacapuru, ok? E o Sul-América, depois de ter perdido de goleada na terceira rodada, venceu o Fast Club de 2-1 na quarta rodada. E o Rio Negro empatou com o Manaus em 2-2, ok? Tudo isso aqui é primeiro turno, tá, gente? Terceira e quarta rodada do estadual, o famoso Barezão aqui do nosso Amazonas, ok? Muito bom, gente. Então, tá aqui. Este aqui são os resultados dos campeonatos estaduais. Alguns a gente deixou de destacar, alguns aqui, tipo Alagoas, Bahia, que não teve jogos fechados até o final da nossa edição. E a gente deixa para destacar na semana que vem, ok? Então, portanto, retorna aqui para mim. Muito bom. Acabamos de ver aí todos os jogos dos estaduais aí, alguns estaduais aqui pelo Brasil aí, em grande destaque, ok? E agora vamos falar das competições de meio de semana. Agora chegou a pura emoção. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Libertadores e vamos falar de Copa Sul-Americana, ok? Mas primeiramente vamos começar aqui no programa do Felipe Aquino falando de Copa do Brasil. A Copa do Brasil começou a segunda fase, ok? Alguns jogos, bora lá. Vamos colocar em tela cheia. Tá aqui, ó. Aconteceu 7 jogos na segunda fase esta semana, já da Copa do Brasil. 7 jogos, é isso mesmo, produção? Confere? 7 jogos. E estes jogos são únicos ainda, não vai ter jogo de volta. Quem vencer passa, quem perder cai. Agora, nesta segunda fase, quem empatar é obrigatoriamente decidir nos pênaltis. Ninguém tem vantagem de empate mais aqui na segunda fase. Deu pra ver que sumiu aquela legendinha dizendo que o visitante tem direito a empate. Acabou aqui. Não tem mais isso. Então, todos os jogos que terminam em empate, decidiu nos pênaltis. Vamos começar aqui, ó. Corinthians e Avenida do Rio Grande do Sul. A gente falou da Avenida que perdeu pro São Luís de 1-0 no Campeonato Gaúcho agora há pouco aqui. E o Corinthians venceu o São Paulo de 2-1 no Paulista, né? Olha, eles se juntando aqui na Copa do Brasil e um resultado mais do que digno, um resultado que poderia ter sido esperado de um jeito bem mais cauteloso, bem mais sarcástico, bem mais raçudo. E o Corinthians eliminou a Avenida da Copa do Brasil, vencendo goleando, né? Vencendo bem assim, goleando de 4-2, ok? Mas eu assisti o jogo, o Avenida saiu na frente, passou uma boa parte do tempo vencendo esse jogo de 2-0, e o Avenida entregou o jogo, e o Corinthians fez os 4 gols, virou, e agora é o Corinthians que está na terceira fase da Copa do Brasil. A Avenida tá fora. Tivemos um super clássico de Recife, gente, aqui na segunda fase, incrível. Um super clássico aqui, não pode acontecer. Eu vou dar um salve pro meu amigo Danilo, que mora em Recife, que que torce para o Náutico. Não deu para você não, né, Danilo? Pelo amor de Deus. O jogo foi 1-1, Santa Cruz e Náutico, e o Santa Cruz venceu nos pênaltis de 4-2. Santa Cruz está classificado para a terceira fase e o Náutico está eliminado, ok? O Náutico está eliminado da Copa do Brasil. Luverdense venceu o Figueirense de 1-0 e o Luverdense está na próxima fase. Figueirense está fora. Goiás e CRB. Goiás quebrou a invencibilidade aí de um monte de jogos sem perder, sem empatar. Goiás empatou com o CRB do Alagoas em 1-1 e perdeu nos pênaltis de 3-2. E o CRB do Alagoas está classificado para a próxima fase. E também tivemos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tivemos Criciúma e Oeste. O jogo do Criciúma e Oeste foi... É isso mesmo, produção. Foi 0-0, né? Foi 0-0. E o jogo foi decidido nos pênaltis. E olha, até os pênaltis foi equilibrado, né? E o Criciúma venceu de 7-6.
venceu de 7-6 e está na próxima fase a equipe do Criciúma, na terceira fase. O Londrina empatou com o Paraná em 1-1. É um clássico do Paraná isso aqui, gente. O Londrina e Paraná. E também é um jogo que vai acontecer na Série B este ano, pois as duas equipes estão na Série B. E é um jogo que também acontece no Campeonato Paranaense. E aconteceu aqui na Copa do Brasil. E o jogo foi 1-1, foi decidido nos pênaltis. E o Londrina venceu de 5-4 e está classificado para a próxima fase. E para fechar, o Vasco da Gama, que recentemente aí terminou o primeiro turno do Carioca, né? Campeão. E o Vasco, jogando fora de casa, venceu o Serra do Espírito Santo de 2-0 e está na próxima fase da Copa do Brasil, ok? Enfim, estes foram os jogos que aconteceu esta semana, já na segunda fase da Copa do Brasil. E vai ter outros jogos acontecendo semana que vem, já da segunda fase, e a gente vai estar destacando aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, Copa do Brasil, já pode retornar aqui para mim? Muito bom. Acabamos de ver aí todos esses jogos aí, interessante, emoções, decisões de pênaltis, que coisa, né? É emoção mesmo. Vamos agora partir o destaque à Copa Sul-Americana, gente. A Conmebol Sul-Americana teve a primeira parte da primeira fase concluída, porque essas fases estão essa série de jogos estão muito fragmentadas. Algumas acontecendo agora em fevereiro, algumas vão acontecer em março, algumas vão acontecer em abril até maio da primeira fase, entende? Então a gente vai ver como terminou essa primeira parte da primeira fase da Copa Sul-Americana, que teve 3 brasileiros entrando em campo, ok? E vamos lá destacar esses jogos de volta, ok? Vamos colocar em tela cheia. Tá aqui, ó. Foram 4 jogos esta semana. Tivemos o Bahia, né? Enfrentando o Liverpool do Uruguai. O Bahia tinha perdido o primeiro jogo de 1-0 para o Liverpool, lá em Salvador. E o Bahia foi a Montevidéu e empatou em 0-0, gente. É o Bahia fora. É Brasil fora. Brasil fora, gente. O Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana, não disputa mais. Liverpool está classificado para a segunda fase. Agora eu vou chorar mais. Tem que admitir. Esse jogo aqui foi agregado no empate, né? Mas sempre tem um critério aqui. A Chapecoense, que depois de 2 anos, 3 anos quase, voltou ao menos a disputar essa fase aqui da Copa Sul-Americana. Empatou de novo. União La Calera. Parabéns aí pelo resultado, né? Não posso deixar de elogiar aqui uma equipe estreante que não seja, além da Chapecoense, União La Calera. Empatou com a Chapecoense lá em Chapecó em 1-1. Com esse gol que o La Calera fez, serviu como critério de gol fora de casa, de desempate. E o La Calera está na próxima fase. A Chapecoense é mais um Brasil fora, gente. Chapecoense está fora da Copa Sul-Americana. Não vamos mais ver Bahia e nem Chapecoense na fase seguintes da Copa Sul-Americana. Não conseguiram destravar os próximos níveis do jogo, ok? O primeiro jogo aí do Chapecoense e La Calera foi 0-0, ok? Mas um que se deu sorte, e que deu sorte mesmo, e que também está voltando com tudo aí, se recuperando aí de um início de temporada ruim, e que está voltando com tudo aqui na Sul-Americana, e também deve ir com tudo lá na Copa do Brasil, daqui para a semana que vem, é o Botafogo. O Botafogo foi a Argentina, encarou o Defensa e Justiça e venceu, gente, de novo, 3-0. Venceu o Defensa e Justiça de 3-0. O jogo de ida foi 1-0 para o Botafogo e o Botafogo é um brasileiro, é Brasil na segunda fase, ok? Ainda vamos ter outros brasileiros aí entrando em campo, como o Fluminense, o Santos de novo, que o Santos já disputou um jogo e vai disputar o jogo da volta contra o River Plate do Uruguai. Esquecemos ali do jogo do Once Caldas e o Deportivo Santani. Olha só, mais um estreante aqui na Copa Sul-Americana. Parabéns à equipe do Santani, do Paraguai. Conseguiu tirar o campeão, preste bem atenção, o campeão da Libertadores de 2004, o Once Caldas. O Once Caldas é famoso, Once Caldas, que ganhou a Libertadores de 2004
que conseguiu chegar em uma fase alta da Libertadores em 2011 e foi eliminado exatamente pelo Santos, só para variar, pelo meu Santos. Mas uma equipe, assim, Once Caldas, Chapecoense, o Botafogo, o Bahia, já se tornam fiéis aqui da Copa Sul-Americana. Mas o Liverpool também, o Liverpool do Uruguai, que se tornam os fiéis exclusivos aqui da Sul-Americana. Mas o caso do Deportivo Santana e do La Calera são estreantes, gente. Equipes novas aí que conseguiram classificações ao menos para a segunda fase da competição, ok? Parabéns às duas equipes, ok? Então, senhoras e senhores, está aqui. É a Copa Sul-Americana. 3 desses brasileiros, 2 não conseguiram, 1 conseguiu, ok? A classificação para a próxima fase. Então, já pode retornar aqui para mim. Tá aí, ó. Sul-Americana. Emoções, né, gente? Estreantes aí conseguindo eliminar equipes que já tiveram aí participações recentes. É o caso do Once Caldas, é o caso da Chapecoense, né, que foram eliminados aí. A gente acabou de ver aí, que você sabe, né? Todo mundo sabe. A Chapecoense não é a mesma equipe de 2016. É uma equipe reformulada, uma equipe nova, que sobreviveu no Brasileirão de 2018, e que vai disputar, se Deus quiser, agora a Série A de 2019, e que vai manter aí, tentar aí fazer outros feitos para a equipe para os próximos anos, né, gente? Mantendo aí grandes índices de boas coisas interessantes, né? Só para variar. De qualquer maneira, a gente não vai esquecer de tudo aquilo que aconteceu em 2016. Tudo bem? Então, agora vamos para a Libertadores, para a gente encerrar aqui as notícias esportivas, ok? A Libertadores começou a última parte da fase preliminar esta semana e só tem um brasileiro, gente. Tinha 2, um saiu fora, o São Paulo. A situação do São Paulo ficou preta, porque a gente destacou no estadual agora há pouco, que perdeu de novo no último fim de semana. Dá para dar licença, né? Então, uma crise aí pro São Paulo. Então, vamos destacar logo aqui a Libertadores. Aqui, ó. Libertadores é a fase preliminar. Então, vamos colocar em tela cheia. Já só 4 jogos, a fase 3, jogos de ida. Fase 3 da fase preliminar. Gente, olha isso, que coisa boa. Pelo menos a gente pode até ter um brasileiro a mais ali na fase de grupos. O Atlético Mineiro jogando fora de casa, lá em Montevidéu de novo. Se bem que o Atlético, quando jogou fora de casa na parte 2, jogou em Montevidéu contra o Danúbio. Empatou em 2-2. E voltou a jogar em Montevidéu aqui na parte 3 com o Defensor. E agora venceu. Venceu de 2-0 e abriu uma boa vantagem para o jogo da volta na semana que vem, lá em Belo Horizonte. O Melgar do Peru venceu o Caracas da Venezuela de 2-0. O Libertad do Paraguai venceu o Atlético Nacional, campeão de 2016, né? Que é bicampeão também, o Atlético Nacional dessa competição. Venceu de 1-0 o primeiro jogo. E o que deu a zebra na fase anterior aí, que ali naquela faixa era para tipo ter um São Paulo e Palestino. Gente, a gente pode até não ter nem o Talheres na próxima fase. A gente pode ver o Palestino entrar. Porque olha esse resultado. Talheres empatou com o Palestino do Chile em 2-2 no jogo de ida aqui da fase 3. Resultado aí muito bom para a equipe chilena. Essa equipe chilena aqui também já desbancou uma vez o Flamengo lá na Copa Sul-Americana. Foi em 2016, né, produção? O Palestino já tirou o Flamengo. Esse Palestino aqui tem que ter bastante cuidado. E o nome dele, pelo amor de Deus, ou penso que é do Chile, ou penso que é lá mesmo do lugar puro onde vem esse nome. Palestina, de vez em quando ele joga uma bomba aí, sem querer, numa equipe. E é o caso, vai jogar no Talheres aí, cuidado aí, porque o vencedor desse jogo aqui, do Talheres e Palestino, vai entrar no grupo de brasileiro na fase de grupos. Então aí, olha, fiquem de olho aqui nesta fase, que assim que a gente selar tudo aqui, a gente mostra como é que vai montar 100% a fase de grupos, que começa agora em março, ok? Então, senhoras e senhores, tá aqui, ó. Este aqui são os primeiros jogos aqui da fase 3 preliminar, que vai ter esses mesmos jogos semana que vem, porém invertidos, ok? Jogos de volta.
Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Feito, gente. Feito. É emoção pura, emoção grande, ok? A gente acabou de ver aí todos esses jogos aí. O Atlético abrindo boa vantagem na Libertadores. Ainda tem mais, gente. Que só tá começando, gente. Emoção pura começando. Copa Sul-Americana indo aí aos poucos também aí. Já vendo os brasileiros aí, alguns se despedindo, alguns conseguindo. Porque foi o Botafogo só que conseguiu. A Chapecoense e o Bahia saíram fora já, né, gente? São Paulo semana passada saiu fora da Libertadores. E não vamos mais ver São Paulo este ano em Libertadores coisa alguma. Já desconsidera aquela classificação do Brasileirão que a gente ainda destacou aqui na 5ª temporada do programa do Felipe Aquino, ok? Bom, a gente já tá quase estourando tempo para esse quadro aqui. Então só um último detalhe aqui. Muita calma, tá, gente? Às vezes a ansiedade mata, às vezes tem que controlar bastante o ânimo, ok? Porque competição assim é fogo mesmo, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, estamos encerrando aqui as notícias esportivas, ok? E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, vamos lá. Atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. E blá blá blá. Uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas. Eu vou organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então, vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, esse assunto subiu as plataformas digitais da semana, foi o grande destaque e é aqui no Brasil. Bom, na última quarta-feira, dia 20 de fevereiro, o governo ele apresentou ao Congresso Nacional proposta da nova reforma da Previdência Social, nesse novo governo do novo presidente Jair Bolsonaro. Enfim, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro entregasse esse texto, essa proposta, pessoalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Enfim, segundo o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio do Rego Barros, o Bolsonaro também fez um pronunciamento na TV da noite, do dia, para defender a aprovação do projeto. Enfim, gente, olha só, é a reforma da Previdência, a nova Previdência que vai entrar aí, ok? Na semana passada, o secretário da Previdência e Trabalho do ministro da Economia, Rogério Marinho, informou que essa proposta ela vai prever idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres ao final de um período de transição de 12 anos. O tempo de transição proposto pelo governo Bolsonaro é menor que o proposto pelo governo do Michel Temer, que previa 21 anos. E nesta proposta, o governo ele deve incluir a criação de novas alíquotas de contribuições dos trabalhadores. E estados e municípios também vão fazer parte dessa reforma. E a expectativa é que essa reforma englobe também servidores públicos e os militares. E recentemente, Rogério Marinho afirmou que Bolsonaro quer que a reforma seja para todos os segmentos da sociedade. A equipe econômica também informou que buscará implementar um regime de capitalização pelo qual cada trabalhador financia a própria aposentadoria por depósitos em uma conta individual. Entretanto, detalhes sobre essa proposta podem não ser apresentados, não foram apresentados na quarta-feira, ficando para um segundo momento. Enfim, no ano passado,
O roubo previdenciário total, setor privado de servidores públicos e militares, atingiu 290,297 bilhões de reais. E segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o déficit da Previdência foi o principal fator para as contas do governo registrarem o déficit de mais de 120 bilhões em 2018. E este foi o 5º ano seguido de rombo. Dados oficiais mostram que a média da idade de aposentadoria está entre as menores do mundo e aqui no Brasil ao mesmo tempo. Informações do Banco Mundial e da OCDE que revelam que aqui o Brasil é o país com a população jovem que mais gasta com essa previdência. Os números indicam que o rombo tende a aumentar nos próximos anos com o envelhecimento da população. Dados do IBGE mostram que o Brasil terá 73 milhões de idosos em 2050, ou seja, cerca de 32% da população contra os 13% atuais. Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes, foram ao Congresso para entregar essa proposta. Gente, dá para ver aí como foi que aconteceu, né? Reforma da Previdência, né? Assunto forte da semana. O novo presidente colocando em prática seus novos projetos aqui pelo Brasil ao decorrer já deste ano, seu primeiro ano. Enfim, idade mínima de aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. E após 12 anos de transição não haverá regra de aposentadoria exclusiva por um tempo de contribuição. Enfim, eu vou mostrar aqui, vai ficar interessante aqui, que a gente fez um gráfico aqui, nós mesmos, sobre esse negócio. Opa, deu plantão aqui? Não. Aqui, ó, as propostas desta reforma, ok? A gente vai colocar em tela cheia aqui, pra gente mostrar. Tá aqui, ó, gente, olha só. Temos 2 quadradinhos aqui, ó. Está aqui, que foi elaborada na quarta-feira, dia 20. Os trabalhadores privados, olha só, quem tiver grifado aqui de vermelho é que são mulheres e quem tiver grifado de azul é que são homens, ok? Olha só, a idade mínima de aposentadoria para trabalhadores privados, as mulheres serão de 62 anos e os homens de 65. Enfim, o tempo mínimo de contribuição nesse quesito aqui dos trabalhadores privados, para os privados, terão de 20 anos homens e mulheres. E servidores serão de 25 anos, tanto homens, tanto mulheres. No quesito trabalhadores rurais, serão 60 anos, tanto para homem, tanto para mulher. E o tempo mínimo de contribuição será de 30 anos, tanto para homem, tanto para mulher. Enfim, professores também aqui, ó, serão de 60 anos. 60 anos, que nem trabalhadores rurais aqui, ó. Tanto para homens, tanto para mulheres. Aí, o tempo mínimo de contribuição também será o mesmo dos trabalhadores rurais, 30 anos, tanto para homem, tanto para mulher. Porém, tem que ter regime próprio, que terá que ter, em caso de regime próprio, será preciso 10 anos em serviço público e 5 no cargo. E para fechar aqui, ó, policiais civis federais, agentes penitenciários e socioeducativos, tanto para homem, tanto para mulher, 55 anos, a idade mínima de aposentadoria. Enfim, se a mulher tiver 15 anos de tempo exercido, o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos. E para o homem que tiver 20 anos de tempo exercido, o tempo mínimo de contribuição será de 30 anos. E para agentes, tanto para homem, tanto para mulher, o tempo mínimo de contribuição aqui será de 20 anos, ok? Enfim, tá aqui, ó. Essa aqui foi a proposta que foi colocada. E o grande destaque ali foi a aposentadoria das mulheres em 62 anos e dos homens em 65 ainda. O primeiro quesito que a gente destacou aqui neste gráfico, entende? Dá para observar que esta reforma foi mesmo... Deu aí um rebuliço aí, né? Mas enfim, ainda vai ter o que levar à aprovação para os próximos dias sobre estas propostas aqui, ok? Então, senhoras e senhores, já pode retornar? Tá aqui, ó. Acabamos de ver aí todas essas reformas. A reforma
e as propostas. Enfim, foi o que a gente disse, né? Idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. E após 12 anos de transição não haveria regra de aposentadoria exclusiva. Idade mínima para trabalhador rural será de 60 anos para homens e mulheres, que hoje em dia é de 55, e forma de contribuição mudará, gente. As alíquotas serão progressivas de acordo com a faixa salarial e menor do que 7,5% para quem ganha um salário mínimo. E o governo ele prevê um regime de capitalização alternativo, mas que ainda não divulgou detalhes. E o tempo de contribuição dos militares vai passar de 30 para 35 anos e pensionistas terão de contribuir. Então, olha só, ontem mesmo, sexta-feira, dia 22, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele falou que acreditar que a Câmara dos Deputados, deve acreditar que a Câmara dos Deputados aprovaria o texto dessa reforma até pelo menos uns 2 meses para frente. Estamos em fevereiro, estamos quase terminando fevereiro, daqui para abril, eles deverão aprovar esta proposta de reforma. Enfim, os senadores conseguirão entrar no recesso parlamentar em julho com a matéria aprovada e considerada pelo governo uma das principais medidas para ajustar as contas públicas aqui do país. E a proposta com a mudança nas regras de aposentadoria foi enviada ao Congresso nessa semana. E o texto tramita o primeiro na Câmara e depois ela vai para o Senado. Enfim, aqui ó, o Alcolumbre disse aqui que acho que aprova até junho no máximo. Se vier da Câmara em abril, eu acho que a gente entra nesse recesso já com essa reforma totalmente aprovada, ok? Gente, eu assisti muito jornal, dá para observar, e essa nossa pesquisa deu que destaque aqui, ó. Reforma, presidente novo, governo novo, a gente só tá indo para o 2º mês, né, de mandato, e isso aqui tinha que estar entrando no projeto. Quando a gente diz propostas, é que a gente só está fazendo as nossas projeções, ok? Dá para entender? Que coisa. Bom, então agora, senhoras e senhores, vamos para a próxima notícia. Bom, veja isso. Outra notícia que foi destaque, preste bem atenção, foi no final desta semana e vem da fronteira Brasil com a Venezuela. Olha só, olha o que aconteceu. A fronteira Venezuela com o Brasil, ela foi fechada na noite da última quinta-feira, dia 21, após Nicolás Maduro determinar o bloqueio por tempo indeterminado, gente. Normalmente a passagem é fechada à noite e reabre por volta das 8 horas da manhã do dia seguinte. Enfim, grupos de venezuelanos que cruzaram a fronteira antes das 20 horas, hora aqui de Manaus, foram informados pela guarda venezuelana que não poderiam mais retornar após o horário definido por Maduro. E que até o dia de ontem, moradores do país vizinho tentavam voltar para lá. E que até as 21h29, o fluxo ainda era liberado para pedestres. E, no entanto, a passagem de veículos era proibida. Guardas venezuelanos colocaram cones no meio da pista e a poucos metros do primeiro ponto de fiscalização no país. O presidente venezuelano, ele determinou esse fechamento para tentar barrar a ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos ou por países vizinhos, incluindo aqui o Brasil, após o pedido autoproclamado pelo presidente interino Juan Guaidó. Maduro vê a oferta dessa ajuda ser interferência externa na política da Venezuela. Durante a tarde, após o anúncio do fechamento, venezuelanos correram para Pacaraima, cidade que fica ali na fronteira de Roraima, Brasil, com a Venezuela, para comprar estoques e mantimentos. E um comerciante da região relatou um aumento de 30% no movimento da relação de dias comuns. E no anúncio feito de Caracas, o líder chavista afirmou que a passagem entre os países ficaria fechada total e absolutamente até um novo aviso. E do fim da tarde do dia da última quinta-feira até o início da noite, por volta de umas 19 horas, houve uma intensa movimentação de carros carregados
com compras saindo de Pacaraima até a cidade de Santa Helena. E uma fila chegou a se formar próxima à área de fiscalização venezuelana. O fechamento ele ocorre onde seria um dos pontos de coleta de carregamento de comida, remédios e itens de higiene básicas enviados à população venezuelana. E agora vamos aqui ao nosso país. Aqui no Brasil, o porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, Otávio Rego Barros, ele disse que a ajuda humanitária está mantida. E o governador do estado de Roraima, ali, chamado Antônio Denário, ele disse lá em Brasília que acreditar que, embora há um clima tenso na região, a decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de fechar a fronteira com o Brasil, não impedirá a entrega de alimentos e medicamentos aos cidadãos do país vizinho. O chavista também estuda o fechamento da fronteira venezuelana com a Colômbia. Enfim, o presidente interino, Guaidó, iniciou na última quinta-feira também uma viagem comboio de 800 quilômetros pela fronteira da Colômbia, que vai pressionar a entrada pela ajuda humanitária. E esta é a segunda vez que a Venezuela fecha sua fronteira com o Brasil em menos de um ano. Em maio do ano de 2018, venezuelanos e brasileiros foram impedidos de cruzar os limites entre os países durante 3 dias por causa da eleição presidencial no qual Maduro foi reeleito. E nessa ocasião, a fronteira ela foi fechada 21 horas do dia 18 de maio de 2018, uma sexta-feira, e assim permaneceu até 6 horas da manhã da segunda-feira do dia 21 de maio. O Brasil ele está entre os países que não reconhecem o mandato presidencial de Nicolás Maduro e que considera o líder opositor Juan Guaidó o presidente interino da Venezuela. Um dia antes do anúncio de Maduro fechar a fronteira aqui do Brasil, o exército venezuelano movimentou tanques na cidade de Santa Helena de Uairém, 15 quilômetros ali com a divisa do Brasil, na tarde da última quarta-feira, dia 20. E a movimentação ela foi registrada por moradores e divulgado em redes sociais, o que ocorreu um dia após o governo brasileiro anunciar a cooperação com os Estados Unidos e vai ofertar a ajuda humanitária ao país ao decorrer deste sábado, dia 23. Ricardo Delgado, ex-prefeito de Santa Helena e integrante da oposição ao governo Maduro, disse em uma entrevista que 5 tanques já estavam na cidade há anos, mas foram movimentados numa tentativa de intimidar a população em frente à ajuda humanitária. E ele disse que, neste sábado, 300 voluntários venezuelanos devem ajudar a levar ajuda anunciada aqui pelo Brasil. E o material, segundo ele, deve ser transportado em 3 caminhões venezuelanos. Tá vendo só? Isso foi o que aconteceu só nos dias de anteontem, ontem. E agora o que aconteceu ontem, gente, olha só. Uma pessoa morreu e diversas ficaram feridas em Cumaracapay, na Venezuela, em um confronto entre indígenas e militares venezuelanos no dia de ontem, sexta-feira, dia 22. A informação foi dada por líderes indígenas e parentes de vítimas à agência de notícias Reuters. O local do incidente fica a cerca de 70 quilômetros de Santa Helena de Uairém, na fronteira do Brasil, que está fechada pela ordem do presidente Nicolás Maduro. Apesar do bloqueio nessa fronteira, por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira, os guardas eles liberaram ambulâncias venezuelanas com pessoas feridas no incidente. Os indígenas foram levados para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, que fica a 215 quilômetros da fronteira. Enfim, a mulher de um dos feridos aqui, levados lá para Boa Vista, contou que por volta de umas 2 horas da manhã de sexta-feira, um comboio da Guarda Nacional queria passar pela região, mas foi impedido. Ela afirmou que vieram depois com mais força e fizeram disparos. E nem todos estavam longe. Mais de 14 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, 5 pacientes chegaram feridos por armas de fogo, acompanhadas de uma médica venezuelana. 3 deles foram para o centro cirúrgico de unidade e 2 recebem atendimento no setor de grande trauma. Pela rede social Twitter, Juan Guaidó, opositor que autoproclamou aí recentemente
presidência da Venezuela, afirmou que o confronto em Cumaracapay, deixou 1 morto e 12 feridos, ok? Gente, a Venezuela não tá vivendo esses dias felizes, não. Tragédias, né? Voa, que coisa, que crise. O pessoal quer ficar lá dentro, vai morrer, né? Situação ruim. E olha só o que aconteceu na fronteira da Colômbia. Shows especiais humanitários. Enfim, olha o que aconteceu. Venezuela Aid Live, um evento. Tiveram como atrações artistas chamado Maná, Alejandro Sanz, Luiz Fonse, aquele do Passito, entende? Maluma, Joanes e Fonseca foram alguns artistas que se apresentaram nesse show oficial que aconteceu em Puente Tienditas, na fronteira da Colômbia, Venezuela. Foi no dia de ontem também. Como eu disse, Venezuela Aid Live, o nome deste evento, ele visa criar uma consequência global sobre essa crise humanitária que a Venezuela enfrenta para levantar fundos para os irmãos necessitados. Enfim, Richard Branson, bilionário britânico do grupo Winch, responsável por organizar esse evento, ele planeja arrecadar uns 100 milhões de dólares em 60 dias com essa iniciativa. E em um discurso lá no show, no palco, Richard Branson agradeceu a presença do público. E o show não trata apenas de uma apresentação musical, e sobre marcar a diferença na vida de milhares de pessoas que vêm sofrendo. E tem que romper com isso, a terminar com essa crise. Bebês e crianças estão morrendo de fome, idosos estão sem os seus devidos cuidados, e muitos de vocês sobrevivem a cada dia. A miséria piora, a inflação está fora de controle, o país cada vez mais pobre, foi o que ele afirmou lá no show. Enfim, a música é a linguagem universal que conecta a cultura e rompe as diferenças quando a gente compartilha uma música, e é uma festa de esperança, segundo o Richard, que agradeceu aos artistas presentes na festa. Estou agradecendo com esse grupo de artistas que doou tempo e talento para que esse esforço tornasse realidade. O empresário afirmou ainda que o evento foi organizado pelo menos 3 semanas e realizou o pedido de doações no site do Venezuela Aid Live. Enquanto subiu ao palco, os artistas faziam um discurso sobre o pedido à Venezuela livre, chega de ditadura, e disparou o cantor El Puma, que ainda declarou, que ainda agradeceu ao Juan Guaidó, que é o presidente interino, entende? O cantor venezuelano Danny Ocean, que atualmente vive em Miami, Estados Unidos, usou uma camiseta com a imagem de Nelson Mandela e a palavra liberdade. Depois de 3 anos é a primeira vez que ele disse assim, depois de 3 anos é a primeira vez que eu estou tão perto da Venezuela. Foi que ele disse, que pediu também para que todos trabalhassem pela liberdade do país. Lily Point, atriz venezuelana e naturalizada norte-americana, chorou ao subir ao palco e disse que estava vivendo o momento mais importante da carreira. Em seguida, interpretou a canção Celoso e chamou o DJ sueco Aleoso ao palco. Depois de toda essa confusão que aconteceu com esse show humanitário aí, tem que admitir que a natureza ficou em fúria com a América do Sul, gente. Vamos continuar com o Pia aqui, que olha só o que aconteceu. Pra gente logo encerrar aqui. Um tremor de magnitude 7.5 atingiu o Equador na manhã do dia de ontem, sexta-feira, dia 22, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O bom é que não houve relato de feridos. Este tremor atingiu o Equador, porém próximo ali já da Venezuela. A gente conseguiu, às vezes tem reflexos aqui pelo norte do Brasil, reflexos na Venezuela. Dá pra ver como fica essa situação quando fecham essa fronteira da Venezuela, né? Enfim, o presidente do Equador, Lenín Moreno, afirmou que o terremoto foi sentido em todo o país e não provocou grandes danos. E o epicentro, ele foi registrado
perto da fronteira com o Peru, a 115 quilômetros da cidade de Paloura e a 132 quilômetros de profundidade. E pouco depois, um segundo terremoto de magnitude de 5,5 foi registrado perto de Guayaquil. E as pessoas estavam em macas lá em Guayaquil, saíram às ruas e algumas medidas de segurança foram tomadas, segundo a Reuters. Em Guayaquil, alguns edifícios chegaram a ser esvaziados. Esses dois abalos tiveram atividade durante a madrugada e não estão relacionados simplesmente uma coincidência que ocorreu, disse Mônica Segovia, técnica do Instituto de Geofísico do Equador. Porra, que fim de semana foi esse, gente? Olha isso. É a fronteira fechada, é briga, é terremoto no Equador. Que situação, gente. Gente, vamos ter que orar por todo mundo, que a situação tá preta, tá muito preta. Que coisa, né, gente? Vamos orar por todos, ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, já se passaram aí 2 semanas daquele incêndio do CT do Flamengo. E essa semana aconteceu a primeira audiência do processo de mediação do clube. E terminou sem acordo essa primeira audiência. Enfim, tudo que aconteceu aí, processo de mediação que foi aberto entre o Flamengo e as famílias dos adolescentes de base que morreram no incêndio do Ninho do Urubu. Enfim, essa audiência aconteceu lá em Vargem Grande, zona oeste do Rio, no último dia. E para ter interesse aqui, ó, segundo os familiares, os advogados representantes da Defensoria Pública do Rio, que estiveram no Tribunal da Justiça Fluminense na última quinta-feira, as propostas apresentadas pela equipe do Flamengo estavam abaixo do que o esperado. Enfim, a nota da Defensoria aqui, ó, disseram que a proposta de indenização apresentada pelo Flamengo foi novamente considerada aquém do minimamente razoável diante da enorme perda dos envolvidos. Enfim, a mãe de um jogador aqui chamado Arthur Vinícius estava indignada e classificou essa atitude do clube como desrespeito e lembrou com tristeza o filho morto. Entendeu? Olha só, o encontro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durou cerca de 4 horas e reuniu os familiares dos 10 adolescentes que morreram e também dos 3 que se feriram. Em nota, o TJ informou que o Flamengo queria realizar a mediação de forma individualizada com cada família, mas a proposta não foi aceita. Um novo encontro aconteceria no dia de ontem, foi cancelado. O presidente do Núcleo Permanente dos Métodos dos consensuais da solução de conflitos, desembargador César Cury, lamentou que essas partes não tenham chegado a um acordo. E na audiência desta semana, os representantes do clube apresentaram aos familiares presentes, assim como representantes das vítimas, a proposta de um clube que gostaria de negociar, mas ela foi aceita e os familiares decidiram encerrar essa mediação. O desembargador explicou tudo isso. Valores e negociações. Olha só, para a gente fechar aqui, advogados de familiares disseram que o valor total pleiteado para todas as famílias e próximo de 15% do orçamento anual do Flamengo, e de acordo com informações da mídia aqui, o orçamento do Flamengo previsto para esse ano seria de 765 milhões ao longo. Logo, o total pleiteado para as famílias seria em torno de 115 milhões de reais, embora esse processo de mediação tenha sido encerrado e que outras negociações ainda poderão ser abertas. E de acordo com os familiares, o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche, deixou a reunião após 15 minutos e depois o clube não havia se pronunciado sobre o resultado desse encontro e na última atualização aqui das nossas pesquisas, entende? Da nossa reportagem aqui que a gente viu, que a gente observou aí, né? Tanta tragédia acontecendo, né, gente? É questão de indenização, a gente tem que ver aí que a situação de vez em quando fica preta, ou fica sem nada para dizer, ou chega ainda sem acordos. Situação ruim, né, gente?
E uma coisa que a gente ainda vai destacar aqui ainda é o negócio de Brumadinho. Então a gente vai para a próxima notícia, pra gente logo fechar aqui. Uepa! Uepa! Bom, olha só, é Brumadinho. A gente já tá quase chegando a um mês dessa tragédia ambiental que matou mais de 170 pessoas. Melhor, foi atualizado o número de mortes. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou, até na última quinta-feira, dia 21, que o número de mortes confirmadas lá na tragédia de Brumadinho subiu de 171 para 176. E de acordo com o último balanço do órgão, 184 pessoas ainda estão desaparecidas depois desse rompimento, que aconteceu dia 25 de janeiro. Na última quinta-feira, as buscas entraram no seu 28º dia. E naquela manhã, o Corpo de Bombeiros informou que um almoxarifado da Vale foi localizado debaixo do mar de lama que assolou Brumadinho e que indícios de corpos estão sobre a estrutura desse imóvel. Um total de efetivo na última quinta-feira foi de 140 militares e 111 de Minas Gerais e 29 de outros estados. Debaixo do mar de lama que assolou Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, que há esses corpos aí. O tenente-coronel Anderson Passos disse que no 28º dia de buscas por vítimas, há 52 máquinas pesadas e 4 equipes que estão com cães farejadores à procura desses corpos. E ainda segundo o militar, o tempo chuvoso fez com que as buscas fossem feitas em uma velocidade pouco menor. O total do efetivo... teve a ajuda de drones aqui, ó. Os bombeiros disseram que ainda, a partir da quinta-feira, drones seriam utilizados em apoio às buscas. E com esse codinome aí, um veículo especial de suporte de prevenção aérea, serão usados 6 unidades durante todo o dia em apoio de operações. E os equipamentos possuem câmeras termal, que permite a visualização diferente e diferentes temperaturas, permitindo ver as pessoas e animais e objetos com maior precisão. Além de ter dessa câmera termal, os equipamentos também possuem luzes anticolisão para voo coordenado, iluminação de locais de difícil acesso e também um sistema de som que permite que o operador envie áudios para que pessoas próximas ao drone possam ser orientadas. Enfim, outras barragens, gente. Desde esse rompimento da mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, a Vale já retirou moradores de proximidade de outras 2 barragens na vila de Gongo Soco, Barão dos Cocais, e Mina Mar Azul, Nova Lina. Tudo no dia 8 de fevereiro. Como uma outra barragem da empresa ArcelorMittal também foi evacuada na mina de Serra Azul. Gente, e aí vai se contextualizando uma super tragédia, né, gente? Barranda de Mariana. Mariana só matou 19 pessoas, mas essa aqui já tá com mais de 170, gente. Que ano, né, gente? Perdendo muita gente. A situação tá preta, tá muito preta, gente. E a gente vai ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, esta aqui são as notícias do Brasil e do mundo, ok? E agora vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Uepa! Muito bom, então a gente acabou de ver aí os resultados das loterias, as notícias do Brasil e do mundo, né? Gente, tava recheado de notícias, gente, essa semana. Esse negócio aí do fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela, ainda aí restinhas aí daquela tragédia do Flamengo, do Brumadinho. Esse mês tá sendo aquele mês, gente. E não estamos ainda no carnaval, mas a gente está se aproximando aí do carnaval com tudo, gente.
Estamos no sábado magro, mas agora vamos ao que interessa. A gente falou que eram os resultados das loterias, né? É porque ainda vamos destacar os resultados das loterias, ok? Então pegue seu bilhete aí, que nós vamos destacar agora aqui no programa do Felipe Aquino, deste dia 23 de fevereiro de 2019, os resultados das loterias, ok? Vamos começar primeiramente com a Mega Sena, né, produção? É a Mega Sena. Então vamos colocar em tela cheia. Enfim, a Mega Sena no concurso 2126, realizado dia 20 de fevereiro. Os números foram 07, 12, 24, 27, 39 e 58. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 130 apostas acertaram 5 e vão levar para casa R$ 21.346,79. 8.139 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 487,08 para casa, ok? Vamos agora para a Quina, concurso 4.909, realizado dia 22 de fevereiro. Os números foram 06, 36, 43, 49 e 65. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 96 acertaram 4 e vão levar R$ 3.635,26. 5.356 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 97,98. 112.439 apostas acertaram 2 e vão levar R$ 2,56, ok? Agora vamos para a Dupla Sena, concurso 1905, realizado dia 21 de fevereiro. Primeiro sorteio, os números foram 18, 22, 23, 24, 33 e 39. Segundo sorteio, os números foram 12, 15, 28, 38, 42 e 48. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio. Vamos ver quem acertou a Quina. No primeiro sorteio, 13 apostas e vou levar R$ 4.666,39. E no segundo sorteio, 18 apostas e vou levar R$ 3.033,16. Vamos ver quem acertou a quadra. No primeiro sorteio, 8.812 apostas e vão levar R$ 85,38. E no segundo sorteio, 789 apostas, acertaram 4 números no segundo sorteio e vão levar R$ 87,86. Agora, quem acertou o terno no primeiro sorteio, 16.525 apostas e vão levar R$ 2,09. E no segundo sorteio, 15.680 apostas e vão levar R$ 2,21 para casa, ok? Agora vamos para a Lotomania, concurso 1946, realizado dia 22 de fevereiro. Os números foram 08, 13, 14, 15, 17, 27, 35, 46, 50, 51, 52, 65, 70, 76, 80, 86, 93, 97, 98 e 99. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 9 apostas acertaram 19 e vão levar R$ 23.433,78. 74 apostas acertaram 18 e vão levar R$ 1.781,29 para casa, os 74 apostadores que acertaram 18 números aqui na Lotomania. 743 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 177,40. 4.706 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 28 redondos para casa.
21.596 apostas acertaram 15 e vão levar R$ 6,10. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta, não realizou nenhum acerto, ok? E agora vamos para a Loto Fácil. A Loto Fácil é o concurso 1780, realizado dia 22 de fevereiro. Os números foram 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 25. Duas apostas sozinhas acertaram 15 números, os 15 números da Loto Fácil, e vão levar R$ 1.221.923,36, gente. Tá aqui, ó. Mais de 1.200.000 apostas acertaram Duas apostas vão levar mais de R$ 1.200.000 por ter acertado os 15 números da Loto Fácil. 314 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 2.394,75. 13.049 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 176.705 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 8 para casa. E tivemos 1.077.763 apostas acertando 11 e vão levar apenas R$ 4 para casa, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos para o dia de sorte. O dia de sorte, concurso 116, realizado dia 21 de fevereiro. Os números foram 02, 05, 12, 16, 18, 24 e 30. 3 apostas acertaram 7 números e vão levar para casa, vão dividir R$ 121.040,99, ok? 145 apostas acertaram 6 desses 7 números e vão levar R$ 1.533,24. 3.694 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 41.562 apostas acertaram 4 e vão levar apenas R$ 4 para casa. E quem apostou apenas o mês de sorte, que foi sorteado o mês de março neste sorteio, 134.401 apostas acertaram apenas o mês de sorte e vão levar R$ 2 para casa, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, fechando aqui com o dia de sorte, ok? Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom, então, tá aí, ó, vimos direitinho aí, todos os resultados das loterias aí, tudo concatenado, tudo perfeito. Então, senhoras e senhores, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos encerrando aqui, indo aqui para a parte final do programa. E agora, vamos para os tradicionais salves no final do programa, ok? Então, vai rodar a tela do meu celular aí, pera um pouco. Show de bola. Vamos começar aqui no meu Facebook. Santos Futebol Clube aqui. Uma enquete aqui de qual torcida canta mais aqui. Foi divulgada aqui a tabela da primeira rodada do Brasileirão deste ano, já aqui. Aqui um ônibus aqui. Disseram aqui também que uma enquete aqui que Ronaldo foi melhor do que Romário, no quesito aqui esportes. Imagens aqui lá de Manacapuru também. Que deu, também teve aqui um cancelamento já de um bloco de carnaval, que deu o que falar aqui lá no Rio de Janeiro. Aqui a programação do carnaval lá de Manacapuru, a gente acabou de ver aqui. Vamos dando uma descida por aqui. Aqui é o nosso Facebook, gente. Bora ver aqui, é muita coisa pra gente ver aqui. E a gente tem pouco tempo de sobra, né, gente? A gente já tá indo aí pra 1h30 de programa. E vamos vendo aqui, né? Olha aqui a situação do Flamengo, nem muito ruim também aí nesses últimos dias. Então, falando aqui sobre a Supercopa do Brasil dos times profissionais, vai passar a existir em 2020. Se existisse,
tudo, ao decorrer desses anos 2010, todos aqueles confrontos ali teriam acontecido. Só para variar. O campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão, entende? Dessas duas super competições. Ela já existia há muito tempo essa competição, porque não foi colocar só agora, né? Que coisa, vai passar aí de 2020, né? Reformulação aí, do futebol brasileiro aí, o que acontece, né? Então vamos vendo mais coisas aqui. Santos Futebol Clube aqui, falando aqui sobre o próximo jogo, pelo Campeonato Paulista aqui. A Davi Alcolumbre aqui, sobre lá os negócios da reforma da Previdência, né? Então a Samsung está lançando o Galaxy S10 aí para os próximos tempos. E pode ser um celular com preço até de R$10.000. E aqui, olha aqui, é inédito aqui no programa do Felipe Aquino, ó. Meu primo José Pedro, que a gente chama ele de JP. Muita gente chama JP. E aqui é o seu primeiro aniversário, gente. E aqui foi durante a festa dele, no último final de semana, que este ano foi no final de semana. Foi toda a família lá reunida, show de bola. Uma festa a caráter criança, né, gente? Aquele clima de criança, que a criançada toda gosta, né? E aqui é o programa... Não, esse aqui não é o programa da semana passada. Eu não estava com essa blusa na semana. Eu vou procurar aqui o programa da semana passada. Eu vou já subir aqui. A minha página tá bem aqui, ó. Vou já ver aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é o programa da semana passada, que foi ao ar no dia 16 de fevereiro. E a gente destacou tudo aqui, ó. A morte do jornalista Ricardo Boechat. E vendo aqui outras coisas interessantes, olha só. Que loucura, né, gente? O nosso... Tudo compensa aqui, ó, no nosso Facebook. Tio Yali Silva aqui, Itacultura, Rosivani, Giovanni Batista. Muito bom, ok? E agora vamos trocar aqui a rede social, vou pro meu Instagram. E agora a gente já está aqui no meu Instagram. Olha aqui, ó, Cleito Pascarelli aqui. Combinação aqui, uma delícia mesmo. Vamos descendo aqui. Olha aqui, ó, a primeira rodada do Brasileirão 2019 já divulgada aqui já com 2 meses de antecedência, que o Brasileirão só começa no final de abril e estamos indo pro final de fevereiro. Tá vendo isso? Que coisa. Vamos vendo mais outras coisas aqui. Olha aqui, Daniel Zateg, alguns voos da Azul aqui com decolagem. Notícias sobre o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Está sendo uma situação crítica aí para os venezuelanos. Também os colombianos fazendo cobertura aqui, por exemplo, o Notícias Caracol mostrando aqui toda a cobertura lá do lado deles também, que a gente também destacou aqui sobre aqueles shows humanitários, não é, produção, que estava lá com vários artistas aqui da América mesmo, né, e também lá um que veio lá da Europa, né, que fez aí, se comoveu com toda a situação humanitária do país da Venezuela, né? Que coisa. Sextou aqui, Nayandra Morim, jornalistas a todo vapor também aí, durante essas últimas semanas, que andou sendo muito fortes nas notícias, gente. Isso aqui é só uma notícia aqui do primeiro jogo do Flamengo no Brasileirão este ano, que vai ser logo um jogo de arrasar, que foi um jogo que marcou aí os últimos anos. E que recentemente o Flamengo ainda conseguiu vencer. É verdade, a gente ainda destacou aqui no programa lá, novembro de 2018, né, que o Flamengo tinha vencido. Não foi novembro, aquilo era dezembro já. Dezembro, tá aqui. Mas a gente vai abranger aí o início desse Brasileirão, aqui na 5ª temporada, que a gente começou a temporada em setembro, né, de 2018. E vai entender, né, o quanto o nosso negócio aqui consegue pensar em clima europeu. Thalita Macedo, a Thalita Macedo aí direto de Boa Vista, Roraima. Cleito Pascarelli aqui em Manaus. Meu pai Frank Santos, neste fim de semana ele está por Parintins. Show de bola. E aqui algumas notícias aqui pelo Brasil. Olha aqui, ó, a banda da Difusora, já uma banda típica de carnaval. O clima lá por São Paulo.
Ou melhor, eu falei da banda da difusora, né? A banda típica de Semana Magra. Que carnaval ela é. Desculpe, gente. Deu aqui a notícia do tremor que aconteceu no Equador, que deu para sentir ali do lado oeste do Amazonas. Intensidade 2, né? Que coisa. E aqui, ó, alguns aviões que eu postei aqui no meu Instagram esta semana. Tudo que eu faço diretamente aqui das regiões do estúdio, olha só. Olha só, muita viajante de primeira viagem, né? A gente pega todos esses aviões que vão, né? Sempre uma grande atração para quem mora assim numa capital, né? Ter assim o direito, né? E aqui, ó, o nível do meu primo JP, meu tio Francisco, obrigado a todos aí, prestigiarem. Ele, o tio Francisco falou, né? Nós também agradecemos a tudo, né? E agora vamos aqui pro meu WhatsApp. WhatsApp aqui, meu grupo de aviação aqui, bombando esta semana, mais uma semana de bombásticas nesse grupo aqui. Chegou notícia aqui sobre cancelamento do voo cargueiro da Avianca, né? Aqui para Manaus, e já vai ser agora para as próximas semanas. Cheguei até chorei por causa dessa notícia. Que é uma grande atração aqui para a capital Manaus. A Avianca está vivendo aí momentos difíceis, e a gente já até destacou aqui no programa do Felipe Aquino sobre aquela história de alguma coisa fiscal, né? Alguma coisa financeira que a Avianca tava devendo. Você sabe que às vezes é muito difícil, né? E agora que o Brasil entrou no novo governo, a situação fica preta. Aí esse negócio da reforma da Previdência, novas regras entrando aí, e este episódio da Venezuela também. Então salve a todos, Rick Souza, André Moraes, salve Tiago Soares, Luciano, Elton Rodrigues. E aqui estamos no grupo Família Santos e Silva, aqui, olha só. Muitas coisas boas por aqui. Prima Amable, prima Marília, salve a todos. Tia Cleia, que mora em Itacoatiara. O meu pai Frank Santos, que eu já disse que ele está em Parintins neste fim de semana. Show de bola. E aqui, ó, tio Francisco, mostrando aqui o primo JP aqui, se aproveitando dos seus presentes que ganhou de aniversário no último final de semana. Show de bola. Só uma vida começando. Família boa aqui, ó. Meu pai postando aqui dizendo que estava indo para Parintins. Tia Francenice, prima Nayanda, prima Priscila, tia Francilene, prima Vitória. Show de bola, gente. Show de bola mesmo. Vamos subindo aqui. Tia Francenice. Salve a todos aqui do grupo Família Boa, ok? Vamos vendo aqui mais algumas coisas aqui. Show de bola. André Moraes, Guilherme aqui de Manaus. Tia Deuseni, Otávio Augusto, tia Francineire, tio Francisco, primo Luciano, tia Fabrícia, tia Cleide de Manacapuru, postou pica-pau aqui, engraçado. Leonardo aqui de Manaus, Wagner de São Luís no Maranhão, Lena Sena aí de Caracaraí, Roraima, Danilo de Recife, meu amigão Danilo que mora em Recife, Max Cardoso aqui de Manaus. Show de bola, gente. Então, obrigado a todos pela audiência. O Rick Souza, aqui de Manaus também. Muito bom. Tia Madalena, aqui de Manaus. Primo Frederico, recentemente a gente se encontrou aí. Show de bola. E agora, pra gente fechar aqui os salves, os salves do final do programa, vamos aqui pro meu YouTube. Gente, não chegou vídeo ainda no meu canal Felipe Aquino Plus, mas tem tudo pra chegar, porque a gente ainda tá... Como não teve muitos aviões interessantes nesses últimos dias, a gente andou reduzindo um pouquinho a malha dos vídeos, assim, desses aviões que já são frequentes aqui por Manaus. Só para não ficar enjoativo, a gente tá fazendo também aí alguns registros de aviões de passageiros, né? Como os telespectadores já pediram aqui. Então a gente já vai, nessa próxima semana, colocar vídeo novo, se Deus quiser. E aqui, o programa do Felipe Aquino da semana passada, foi ao ar com tudo beleza. Tudo nos conforme, gente. Tudo na melhor qualidade que tem, ok? Show de bola. Então, senhoras e senhores, este é o Salves no final do programa, ok? Então, vai retornar para mim? Muito bom, gente. Então, chegamos onde a gente devia chegar. No final de mais um programa do Felipe Aquino, ok? Estamos
terminando o mês de fevereiro de 2019. A gente já está terminando o segundo mês do ano de 2019. Semana que vem já será o mês de março, entende? Mês de março. E semana que vem é carnaval, gente. É tudo, festa popular, tudo legal, né, gente? Então vamos começar a se aquecer para semana que vem. E semana que vem tem programa do Felipe Aquino de novo aqui para vocês. E uma boa noite. Espero que tenham gostado deste programa. E tenham todos uma boa noite. E até semana que vem. Tchau!